Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 11 de agosto de 2020. E nós trabalharemos com a hora do texto na página 139 e com a interpretação textual das páginas 140 a 144. Vamos lá então. Aqui na página 139, o que vocês têm? Hora do texto. Quer apostar que a lenda que você vai ler agora mexerá com seus sentimentos? Para entrar no clima, complete o cenário abaixo a partir das informações dadas. Então, essa história começa em uma floresta. Então, nesse espaço aqui, vocês desenharão uma floresta. Nessa floresta, há uma aldeia. Então, farão uma aldeia também. Nessa aldeia, mora um curumim. O que é um curumim? Nós já falamos sobre os curumins aqui. E eu quero que vocês façam um curumim. Quem não sabe, dá uma pesquisadinha aí, tá bom? E um gênio do mal disfarçado em cobra é uma ameaça ao curumim. Então, vocês vão desenhar isso aqui. Procure deixar o mais ilustrado possível todo esse espaço aqui, bem colorido, tá bom? Que perigo esse gênio do mal pode causar ao curumim e sua aldeia? O que está esperando? Vire a página e vamos conferir. Página 140, então nós temos a lenda do Guaraná. Das tribos da Mundurucania eram os mais prósperos os maolés. Então eles eram os mais próximos, né? Venciam as guerras, as colheitas eram fartas, as pescas abundantes e as doenças raras. Todo esse bem-estar, diziam eles, decorria da presença de um certo curumim, que é um menino, que há alguns anos nascera na tribo. E por isso a atenção e cuidados que lhe dispensavam eram enormes. Se ia à pesca, sua iguarité era acompanhada de outras, com hábeis pescadores que o desviavam das águas infestadas de piranhas, jacarés ou puraquês. Se entrava na mata, mateiros experimentados o afastavam das castanheiras em safra ou dos ninhos de tocandiras assanhadas. Mas, um dia, a vigilância foi burlada. Jurupaí, o gênio do mal, disfarçado em cascavel, feriu o curumim num bote certeiro. A tribo entrou em grandes lamentações e durante horas seguidas as preces e os gritos de desespero se espalharam pelas florestas e águas negras do Maué-Açu. Tupã atendeu às lamentações e uma voz que não sabe de onde veio determinou: tirem os olhos da criança, plantem na terra firme, reguem com lágrimas e deles nascerá a planta da vida, aquela que fortalecerá os jovens e revigorará os velhos. Os pajés arrancaram e plantaram os olhos do curumim morto. Durante 4 luas, os guardas da preciosa sementeira velaram e regaram a terra com lágrimas. Uma nova planta surgiu, travessa como os curumins, procurando subir às árvores próximas, de hastes escuras e sulcadas como os músculos dos guerreiros. E quando frutificou, seus frutos de negro azeviche, envoltos no arilo branco e embutidos em 2 cápsulas vermelho-vivas, eram, sem dúvida, a multiplicação milagrosa dos olhos do príncipe Maué. E ela realmente trouxe o progresso da tribo, pelo abundante comércio de seus grãos, e os sábios confirmaram a lenda. Fortalece os fracos, conserva os jovens e rejuvenesce os velhos. Então aqui nós temos, né, a imagem do Guaraná, o menino, e aqui os olhos dele, olha, como se fosse a planta. Assim que acabar de ler o texto, escreva aqui as emoções que sentiu durante a leitura. Então, eu já até deixei aqui resposta pessoal. Cada um vai colocar o que sentiu com a leitura desse texto. Releiam vocês em casa sozinhos, né? Eu já li aqui, mas releiam novamente para que vocês expressem os sentimentos que vocês sentiram aqui, tá bom? Página 142, diálogo com o texto.
Durante a leitura, você deve ter encontrado palavras cujo significado desconhece. Sublinhe-as no texto e aguarde as instruções do professor para a realização desta atividade. Então, vocês vão marcar aqui todas as palavras que vocês desconhecem, virão aqui, farão uma pesquisa no dicionário e vão registrar essa pesquisa aqui. Caso não caiba nas linhas que vocês têm, pode deixar em anexo uma outra folha, colar uma folhinha aqui em cima, grampear, enfim, a forma que vocês acharem melhor, tá bom? Número 2. O pequeno príncipe Maué era muito amado naquela tribo. Cite um fato narrado no texto que confirme essa informação. Então, vocês vão lá no texto e vão copiar. Essa é uma parte que vocês devem copiar do texto, tá bom? Para vocês marcarem algo que prove que o príncipe Maué era amado, tá bom? A número 3. Um dia, a prosperidade da tribo foi duramente ameaçada. Que fato provocou essa mudança? O que aconteceu lá que a prosperidade dessa tribo foi ameaçada? Vocês vão dizer aqui. Os Maués lamentaram profundamente esse triste acontecimento. Numere os fatos descritos a seguir de acordo com a ordem em que ocorreram no texto. Então, vocês vão enumerar aqui de acordo com a ordem do texto, tá bom? Página 143. Releia este trecho do texto. Eu até tirei aqui, tá? Mas vocês vão ter que marcar a expressão que indica a passagem do tempo naquele trecho, tá? O autor escolheu utilizar essa expressão porque uma das 3 alternativas aqui. No texto, há apenas uma fala. Localize-a com lápis colorido. Depois responda em que parágrafo a fala se encontra. Então, onde que está essa fala? E de quem é essa fala, tá bom? Você sabe o que essa figura representa para algumas tribos indígenas? Converse sobre isso com a turma. Então, vocês vão refletir sobre isso, tá? Não precisa expor, não precisa responder nada. Só pensar sobre o que essa figura expressa para a tribo. Explique com suas palavras como surgiu a planta do guaraná segundo essa lenda de origem indígena. Então, vocês vão explicar o surgimento do guaraná de acordo com esse texto que nós lemos, tá? Essa explicação é imaginária ou real? Explique sua resposta. Então, vocês vão me dizer se ela é real ou imaginária e por quê, tá bom? Vamos lá para a página 144 agora. Leia a definição que um dicionário dá para a palavra guaraná. Guaraná do tupi. Trepadeira lenhosa e de grande porte da família das sapindáceas. Paulínia cupana. Nativa da floresta amazônica, cuja semente, rica em substâncias excitantes, é usada na fabricação de refrigerantes e de alguns medicamentos. Essa definição traz uma informação real ou inventada. Como você fez essa descoberta? Então, vocês vão me dizer se isso daqui é real ou inventado e vão me dizer por quê como que vocês descobriram isso, se é real ou se é inventada. Compare a descrição feita no 8º parágrafo do texto com a foto da planta do guaraná e veja como ela realmente se parece com os olhos do príncipe Maué. Incrível, não? O autor... Então, vocês vão ler esse trechinho aqui de novo, tá? O autor diz que uma nova planta surgiu, travessa como os curumins. Explica essa comparação. Por que vocês acham que o autor disse que essa planta, assim como o curumim, era travessa? Por que foi feita essa comparação? Vocês vão explicar com as palavras de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? É um conteúdo bem legal, bem rico, né? Cheio de novidades. O mundo das lendas é um mundo bem imaginário, né? A gente começa a navegar nesses conteúdos diferentes, a gente começa a pensar como que eles viviam naquela época, se realmente acreditavam nisso, por que isso foi inventado, né? Então, assim se dá o nosso folclore, né? As lendas nada mais é do que a manifestação do nosso folclore, da nossa cultura, né? Quem nunca tinha ouvido alguma lenda e saber desse tipo de invenção sempre enriquece a nossa mente de uma forma cultural, não é mesmo? Mesmo quando a gente sabe que não é real, a gente fica assim, né? Sempre vai lembrar agora do guaraná associado aos olhos de um curumim, né? Bem legal isso, eu gosto bastante dessas comparações que são feitas na apostila de vocês. Então, reflitam bastante a respeito disso também, tá bom, gente? Dessa forma, eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau. Estou morrendo de saudade de vocês.